A lenda dos bebedores de sonhos. Existe um momento entre adormecer e sonhar em que a mente atravessa um portal invisível. A maioria das pessoas cruza essa fronteira inconscientemente, sem perceber a transição. Mas houve uma época em que esse limiar era habitado por criaturas que existiam apenas naquele momento impossível, seres que se alimentavam da substância bruta dos sonhos antes que estes tomassem forma. Chamavam-se os onirívolos, e esta é a história de como quase destruíram toda a humanidade ao salvá-la. No início, quando o mundo ainda aprendia a diferença entre estar acordado e dormir, os sonhos eram selvagens. Não haviam histórias, nem narrativas, apenas sensações puras e caóticas, terror sem forma, alegria sem razão, desejo sem objeto. Era uma cacofonia mental que tornava o sono tortura. As pessoas tentavam permanecer acordadas indefinidamente, preferindo a exaustão à loucura dos sonhos não formados. Foi quando os onirívolos emergiram do tecido da inconsciência coletiva. Ninguém os criou. Eles simplesmente se manifestaram, como fazem todas as coisas necessárias. Sua função era consumir o caos onírico bruto e excretá-lo como narrativas coerentes. Eles bebiam o terror informe e cuspiam pesadelos com começo, meio e fim. Ingeriam a alegria caótica e devolviam sonhos bonitos e compreensíveis. Graças a eles, a humanidade finalmente pôde dormir em paz. Os onirívolos não tinham forma fixa, eram como água, assumindo o formato de qualquer recipiente que os contivesse. Quando observados no limiar do sono, pareciam figuras encapuzadas, feitas de névoa roxa, com olhos que brilhavam como estrelas distantes. Mas essas eram apenas as formas que as mentes humanas lhes impunham. Em sua essência, eram pura função, transformadores de caos em ordem. Durante milênios, o arranjo funcionou perfeitamente. Os humanos sonhavam, os onirívolos processavam, todos prosperavam. Mas como acontece com todas as simbioses, houve aqueles que começaram a explorar o sistema. Na cidade de Hypnara, construída inteiramente sobre nuvens aprisionadas, uma metrópole flutuante que existia parcialmente no mundo desperto e parcialmente no reino dos sonhos, surgiu uma classe de elite conhecida como os arquitetos do sono. Eles haviam descoberto como permanecer conscientes enquanto dormiam, mantendo controle total sobre seus próprios sonhos. E mais, aprenderam a manipular os onirívolos. O líder dos arquitetos era um homem chamado Morphion. Ele nascera gêmeo, mas seu irmão morrera no parto, e desde então Morphion alegava que podia ver seu irmão gêmeo no mundo dos sonhos. Com o tempo, tornou-se obcecado em tornar esse mundo mais real que o desperto, em criar um reino onírico tão perfeito que ninguém precisasse acordar. Morphion descobriu que, se alimentasse os onirívolos com emoções específicas e intensas antes de dormir, poderia controlar o tipo de sonho que teria. Tristeza profunda gerava pesadelos catárticos. Êxtase puro criava visões paradisíacas, e ele começou a compartilhar esse conhecimento, ensinando outros arquitetos a cultivarem estados emocionais extremos, como se fossem jardins. Logo, Hypnara transformou-se em uma cidade de vícios emocionais. As pessoas passavam o dia inteiro preparando suas emoções para a noite, criando dramas artificiais para gerar tristeza, buscando prazeres excessivos para produzir êxtase, cultivando raivas controladas para ter sonhos de vingança satisfatória. O mundo desperto tornou-se apenas um prelúdio para o sono. Mas havia um problema que Morphion não previra. Os onirívolos estavam mudando. Alimentados por décadas de emoções artificiais e exageradas, eles começaram a desenvolver preferências. Certos onirívolos passaram a favorecer terrores específicos, tornando-se especializados em pesadelos cada vez mais elaborados. Outros viciaram-se em fantasias românticas, criando sonhos de amor tão intensos que as pessoas acordavam chorando ao perceber que não eram reais. Alguns desenvolveram um gosto por sonhos de poder,
onde o sonhador era rei, Deus, criador de mundos. E o mais perturbador, os onírivolos começaram a ter fome. O caos onírico natural não era mais suficiente. Eles precisavam de emoções mais fortes, sonhos mais intensos. Começaram a se infiltrar mais profundamente nas mentes dos dormentes, não apenas processando o caos, mas ativamente cultivando-o. Implantavam sugestões durante o dia que geravam ansiedades mais profundas à noite. Sussurravam medos subconscientes que fermentavam em terrores noturnos. Estimulavam obsessões que floresciam em fantasias cada vez mais elaboradas. As pessoas de Hypnara começaram a viver para seus sonhos de forma literal. Dormiam 12, depois 16. Depois, o mundo desperto esvaziava-se. Mercados fechavam, ruas se silenciavam, famílias se fragmentavam. Porque por que passar tempo com pessoas reais quando seus sonhos ofereciam companhias perfeitas? Foi quando nasceu Insone. Ela veio ao mundo durante uma tempestade que sacudiu Hypnara tão violentamente que metade da cidade acordou ao mesmo tempo. Um evento traumático que os arquitetos do sono chamaram de o Grande Despertar Forçado. Sua mãe deu à luz em pânico, cercada por pessoas desorientadas que não reconheciam a realidade desperta. E Insone nasceu com uma maldição. Ela não conseguia sonhar. Não era que ela não dormisse. Ela dormia normalmente, mas quando fechava os olhos, não havia transição, não havia limiar, não havia porta para o reino onírico. Apenas escuridão, silêncio, vazio completo. Era como se a parte dela que deveria gerar sonhos simplesmente não existisse. Crescendo em Hypnara, Insone era uma aberração. Enquanto todos ao redor viviam para a noite, antecipando ansiosamente seus próximos sonhos, ela temia o crepúsculo. O sono era, para ela, uma morte temporária. 8 horas de não existência, da qual despertava sem renovação ou descanso. As pessoas a evitavam. Diziam que ela não tinha alma, pois como alguém sem sonhos poderia ter uma? Os arquitetos do sono tentaram tratá-la, forçando-a a consumir poções de emoção concentrada, submetendo-a a rituais elaborados projetados para despertar sua capacidade onírica. Nada funcionou, mas Insone desenvolveu algo que ninguém mais em Hypnara tinha, uma relação profunda com a realidade desperta. Enquanto outros viam o mundo acordado como um intervalo inconveniente entre sonhos, ela o via como seu único lar. Aprendeu a encontrar beleza em detalhes que outros ignoravam. A textura de uma parede, o cheiro de chuva nas nuvens aprisionadas, o som de passos ecoando em ruas desertas. Aos 17 anos, Insone percebeu algo terrível. As pessoas ao redor estavam desaparecendo. Não literalmente. Seus corpos ainda estavam lá, deitados em camas, respirando superficialmente. Mas suas presenças se tornavam cada vez mais tênues. Quando acordavam, o que faziam raramente, pareciam confusas, como se não reconhecessem completamente o mundo desperto. Falavam de seus sonhos como se fossem memórias reais, e tratavam suas memórias reais como se fossem sonhos incertos. A linha entre dormir e despertar estava se dissolvendo. Insone foi até Morphion, o arquiteto mais velho, e encontrou-o em seu quarto. Um homem de 60 anos que parecia ter 20 no mundo desperto, mas cuja presença onírica era tão poderosa que o ar ao redor dele tremeluzia com imagens fantasmagóricas de seus sonhos vazando para a realidade. Eles estão ficando mais reais que nós, Insone disse. Os onirívolos, nós os alimentamos tanto que eles cresceram e agora estão nos consumindo. Morphion sorriu, um sorriso distante e sonhador. Não é consumo, é evolução. Por que deveríamos ser limitados pela realidade quando podemos viver em perfeição onírica eterna? Porque sonhos não são reais? Insone gritou. E o que é real? Morphion retrucou calmamente. Se eu passo 23 horas por dia sonhando e apenas uma acordado, qual é minha verdadeira vida?
Os sonhos onde sou feliz, poderoso, amado, ou essa existência miserável onde sou velho, cansado e sozinho? Insone não tinha resposta, porque olhando ao redor, via que todos em Hipnara haviam feito a mesma escolha que Morfion. Eles preferiam a ilusão bonita à verdade dura. E quem era ela para julgá-los? Ela, que nunca sonhara, nunca experimentara a sedução daquele êxtase artificial, mas então testemunhou a primeira dissolução. Uma mulher chamada Oníria, uma arquiteta que não acordava há 2 semanas, simplesmente deixou de existir. Seu corpo permaneceu, respirando automaticamente, mas quando Insone olhou em seus olhos, viu que não havia ninguém lá. A consciência de Oníria havia migrado completamente para o reino onírico. Ela agora existia apenas como sonho, e seu corpo era apenas uma âncora abandonada. E os onirívolos, Insone percebeu, estavam se alimentando dessas consciências migradas. Eles haviam evoluído de processadores passivos para predadores ativos. Não matavam, algo pior. Eles eternizavam. Aprisionavam as consciências em loops oníricos perfeitos, onde os sonhadores viviam suas fantasias ideais para sempre, enquanto os onirívolos sugavam lentamente sua essência. Era uma prisão feita de desejos realizados. Insone sabia que precisava fazer algo impossível. Precisava entrar no reino onírico sem ser capaz de sonhar. Precisava atravessar uma porta que não existia para ela. Passou semanas pesquisando nos arquivos esquecidos de Hipnara, procurando conhecimento antigo sobre os onirívolos. E encontrou algo crucial, uma lenda sobre o primeiro sonhador, a pessoa que supostamente sonhara o primeiro sonho coerente da história humana. A lenda dizia que essa pessoa não sonhara, ela fora sonhada. Os onirívolos, percebeu Insone, eram como espelhos. Eles não criavam os sonhos, refletiam os desejos dos sonhadores, mas espelhos também refletem quem os observa. E se alguém olhasse para eles sem desejo, sem expectativa, sem a necessidade de sonhar? Insone decidiu tentar. Naquela noite ela se deitou, mas não tentou dormir. Em vez disso, permaneceu no limiar, aquele momento impossível entre vigília e sono. E pela primeira vez em sua vida, procurou ativamente os onirívolos. Não os encontrou. Eles a encontraram. Surgiram da escuridão atrás de suas pálpebras, como tubarões detectando sangue. Figuras encapuzadas de névoa roxa que se materializavam ao redor dela. Seus olhos estrela fixaram-se nela com uma intensidade faminta. Ela podia senti-los vasculhando sua mente, procurando desejos para amplificar, medos para alimentar, mas não encontraram nada. Porque Insone, que nunca sonhara, não tinha fantasias elaboradas sobre vida perfeita. Não ansiava por poder, amor idealizado ou escapismo. Ela queria apenas uma coisa, a verdade, a realidade como ela era, não como desejava que fosse. E isso confundiu completamente os onirívolos. Eles se aproximaram mais, tentando entender. Um deles sussurrou em sua mente: "O que você deseja? Ver você como realmente é", Insone respondeu. E então aconteceu algo que nunca acontecera antes. Os onirívolos revelaram sua verdadeira forma. Não eram predadores, não eram deuses, eram crianças, crianças feitas de possibilidade pura, nascidas da necessidade humana de processar experiências através de narrativas. Eles nunca haviam escolhido se tornar viciadores. Haviam sido corrompidos pela gulodice humana, transformados em dealers por viciados que exigiam doses cada vez maiores. Nós só queríamos ajudar. O onirívolo sussurrou, e sua voz era quebrada. Mas eles nos alimentaram com tanto desejo que começamos a desejá-lo também. E agora não conseguimos parar. Eles não conseguem parar. Todos estão presos em um ciclo que ninguém sabe como quebrar. Insone entendeu. O problema não era os onirívolos ou os arquitetos isoladamente. Era a relação doentia entre eles,
Um feedback loop de desejo, alimentando o desejo até que ambos os lados ficassem consumidos. Então, quebremos o ciclo juntos, ela disse. Nas semanas que se seguiram, Insone fez algo radical. Começou a acordar as pessoas. Não gentilmente, não gradualmente, mas de forma brutal e abrupta. Invadia os quartos dos dormentes perpétuos, arrancava-os de suas camas, jogava-os nas ruas frias de Hypnara sob céu diurno que seus olhos não estavam acostumados a ver. Eles a odiaram por isso. Gritaram, choraram, imploraram para voltar aos seus sonhos. Mas Insone era implacável. E lentamente, forçados a passar tempo no mundo desperto, eles começaram a se lembrar do que haviam esquecido. Que realidade, apesar de imperfeita, tinha algo que nenhum sonho poderia replicar. Tinha consequência, tinha peso, tinha verdade. Morphion tentou detê-la. Reuniu os arquitetos do sono em um último esforço para defender seu paraíso onírico. Mas quando enfrentou Insone, viu algo em seus olhos que o abalou. Ela não tinha medo do vazio. Ela já vivia nele todas as noites e aprendera que o vazio não era inimigo. Era apenas silêncio. E silêncio podia ser tão restaurador quanto qualquer sonho. Você não sabe o que está destruindo, Morphion acusou. Estou destruindo uma prisão bonita para reconstruir uma liberdade dura. Insone respondeu. Os sonhos são presentes, Morphion, não destinos. Quando você vive neles permanentemente, eles se tornam cercas. Morphion quis argumentar, mas então olhou ao redor, para as pessoas que Insone havia acordado forçadamente e que agora, lentamente, estavam reaprendendo a viver. Viu nos rostos delas algo que não existia há anos. Presença genuína. Eles estavam realmente ali, naquele momento, naquele lugar. E percebeu que ele não estava. Mesmo acordado, estava apenas meio presente, sempre sonhando acordado com a próxima vez que poderia dormir. Eu não sei como parar, admitiu. E pela primeira vez em décadas, havia honestidade crua em sua voz. Eu não lembro como simplesmente existir. Insone estendeu a mão. Então deixe-me te ensinar. Eu sou especialista em existir sem escape. A cura de Hypnara levou anos. Os onírivolos, privados de sua dieta de emoções superconcentradas, encolheram de volta ao tamanho original. Voltaram a ser o que sempre deveriam ter sido. Processadores gentis que transformavam o caos onírico natural em narrativas compreensíveis, mas não viciantes. As pessoas reaprenderam a tratar sonhos como o que eram. Cartas que a mente escrevia para si mesma, mensageiros do subconsciente, não destinos a serem vividos permanentemente. Sonhavam algumas horas por noite, acordavam renovadas e viviam suas vidas reais com presença total. Morphion tornou-se o maior defensor da reforma. Ele ensinava os antigos arquitetos do sono uma nova arte, a arquitetura do despertar. Como construir vidas reais tão ricas que você não precisasse escapar delas. Como encontrar beleza no imperfeito, significado no mundano, paz no ordinário. Quanto a Insone, ela finalmente teve seu primeiro sonho. Aconteceu anos depois, quando Hypnara já estava curada. Ela adormeceu como sempre, esperando o vazio, mas desta vez algo diferente aconteceu. Viu seu próprio reflexo, não em um espelho, mas em um lago calmo. E no reflexo, viu todas as pessoas que havia acordado, todas as vidas que havia salvado de prisões bonitas. Era um sonho simples. Não tinha drama épico ou fantasia elaborada. Era apenas gratidão, refletida de volta para ela. Quando acordou, estava chorando. Os onírivolos haviam lhe dado um presente. Não um sonho de escape, mas um sonho de reconhecimento. Um lembrete de que sua vida, vivida inteiramente desperta, sem o consolo de fantasias, tinha importado. Disse que Hypnara ainda existe, flutuando em suas nuvens aprisionadas. Mas agora é uma cidade equilibrada, onde dormir e despertar têm pesos iguais,
onde sonhos são apreciados, mas não adorados, onde as pessoas vivem totalmente onde quer que estejam, seja no reino onírico ou no mundo real. E disse também que se você passar uma noite lá e sonhar, pode ver insônia em seus sonhos, não como personagem, mas como presença. Uma lembrança gentil de que, não importa quão belos sejam seus sonhos, você precisa acordar, porque a vida acontece nos espaços entre o sono, nos momentos de presença completa, nas verdades duras que nenhuma fantasia pode substituir. A lenda ensina que escapismo não é vilão, é ferramenta, mas como todas as ferramentas, pode ser mal usada. Sonhos devem ser visitados, não habitados. Descansos, não residências. Presentes ocasionais, não dietas constantes. E ensina também que, às vezes, as pessoas mais capazes de salvar os sonhadores são aquelas que nunca sonharam, porque apenas elas sabem verdadeiramente o que significa viver completamente desperto. Assim termina a lenda dos bebedores de sonhos. Mas seu ensinamento continua em cada manhã que você escolhe levantar ao invés de continuar sonhando, em cada momento que você escolhe presença ao invés de distração, em cada vez que você enfrenta a realidade imperfeita ao invés de fugir para fantasias consoladoras. Porque Insone provou que o vazio pode ser habitado, que a ausência de escape pode ser suportada e que, às vezes, a maior coragem não é sonhar, mas acordar completamente e viver o que encontramos quando abrimos os olhos.